Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, resolvendo as questões 145, 146 e 147 do Enem 2019. Antes, vamos dar uma retomada nas datas dos exames versão 2020, que será realizada em 2021. Primeira prova, 17 de janeiro de 2021. Segunda prova, 24 de janeiro de 2021. E a versão digital, que será realizada nos dias 31 de janeiro de 2021 e 7 de fevereiro de 2021, com o resultado previsto para o dia 29 de março. Então, vamos para as questões. Questão 145. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de Wt mais θ, que apresentam parâmetros com significado físicos importantes, tais como a frequência W igual a 2π dividido por T, em que T é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo, θ é o ângulo da fase, variando de 0 até 2π dividido por W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico que representa o movimento periódico P igual a P em função de T, em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme figura abaixo. A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo é. Observe que esse gráfico aqui é o gráfico de uma senoide, ou seja, gráfico de uma função seno. Todas as opções aqui apresentam em função de seno, portanto, não tem problema nenhum. Esta questão aqui é importante, que simplesmente é uma análise do gráfico. Todas as informações já estão no enunciado da questão. Então, observe. Nós temos o gráfico, a função dado por mais ou menos A seno de Wt mais θ. O gráfico é de uma função seno. O enunciado diz que o período da função é t. Lembrando que o período é o tamanho do comprimento do gráfico onde não há repetição. Então, se vocês observarem o gráfico só na parte positiva aqui, ele vai de 0 até π. A partir de π, esse primeiro pedaço aqui repete-se. Então, nós falamos que o período que nós chamamos, que está chamando de t, é igual a π. Ou seja, 0 até π, π até 2π, 3π e assim por diante. O exercício está dizendo que o W é dado por essa expressãozinha, 2π dividido por T. Portanto, se eu tenho W igual a 2π dividido por T, simplificando π, eu já tenho que W é igual a 2. Se vocês voltarem na questão, depois eu apresento aqui, vocês vão notar que se W é 2, já nós eliminamos duas alternativas, a alternativa C e a alternativa E, porque aqui o W aqui é 4, aqui é 4. Então, restaram somente a alternativa A, B ou D. Observando o gráfico, o valor de A no enunciado diz que é a amplitude do período, que é vista no eixo P. Então, se vocês observarem aqui, a amplitude é o tamanho do gráfico no eixo, no caso aqui, P, que vai de 0 até 4 e 0 até menos 4. Como aqui é positivo, significa que esse valor do A aqui tem que ser positivo, porque o gráfico está nessa posição. Se fosse negativo, seria exatamente o contrário. Então, nós
concluímos que A tem que ser igual a 4. Se A é igual a 4, já eliminamos a alternativa B, porque aqui está dizendo que A é menos 4. Então, restaram somente a alternativa A e a alternativa D. De que forma que a gente vai resolver? Pelo valor do θ. O exercício está dizendo que no enunciado, θ mede o deslocamento no eixo Y, no caso T, e se vocês observarem, como o gráfico passa pelo ponto 0, 0, concluímos que o θ aqui tem que ser 0. Tá? Se θ é 0, significa que dessa função aqui, essa parcela aqui não deve existir. Então, voltando, A é 4, W é 2. Portanto, a função P em função do tempo é 4 seno de 2t. Alternativa letra A. Esta questão é muito importante e cai muito em muitos vestibulares e também no Enem, que é o gráfico, análise de um gráfico, ou de seno ou do cosseno. Questão 146. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade limitada de ligações para telefones fixos. Então, nós temos aqui 40 mais 160 para telefone fixo. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com ligações para celulares deverá ser de quantos por cento? Então, observe. A conta do mês foi de R$200, onde R$40 é fixo, mais 160 para a ligação de celulares. No próximo mês, ele quer uma conta de 80, portanto, R$40 de fixo e 40 de celulares. Portanto, a variação foi de R$120, ou seja, 160 menos 40. Então, a variação foi de R$120. A pergunta é, quantos por cento representa isso aqui? Então, nós temos o 160 representa o 100%, o 120 representa X%. Grandezas envolvendo porcentagem são sempre diretamente proporcionais. Logo, 160x é igual a 120 vezes 100. Logo, 16, cortando já um zero aqui, ó. Simplificando um zero e um zero, eu tenho que 16x é igual a 1.200. Portanto, x, faltou um x aqui, x igual a 1.200 dividido por 16. Logo, x é 75%. Ou seja, a variação de 160 para 120 é de 75%. Alternativa letra E. 147. Questão bem interessante também. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. Primeiro, a cultura cresceu e ocupou uma área em formato de um círculo. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio no primeiro dia,
Q, a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e D, o número de dias transcorridos. Qual a expressão que representa a quantidade de bactérias em função do raio do círculo e dos dias transcorridos? Então, nós temos aqui as alternativas. Vamos para a resolução. Observe, a quantia Q de bactérias será igual à área do círculo multiplicada pela concentração, que é 1000 bactérias por milímetro quadrado. Então, nós temos que a quantidade é πr² multiplicado por 1000. Observe que a concentração é constante, mas o raio varia em função dos dias, aumentando 10% por dia. Então, esse raio aqui, o R, ele aumenta 10% por dia. Portanto, nós precisamos achar uma expressão para o raio para obtermos uma função de R e D. Observe, no primeiro dia, D é 1. O raio não alterou. No segundo dia, D é 2. O raio aumentou 10%. Portanto, é 100% mais 10%, que é 1 mais 1/10 multiplicado pelo raio. Isso aqui vai dar o raio no segundo dia, 1,1 vezes R. No dia 3, D é 3. O raio é 1 mais 1/10 elevado ao quadrado, porque aumenta sempre 10% por dia. Então, na realidade, essa sequência aqui representa aqui uma progressão geométrica. Aumenta sempre uma unidade no expoente. 1,1 elevado ao quadrado multiplicado por R. No quarto dia, D é 4. Então, 1 mais 0,1 elevado ao cubo vezes R. 1,1 elevado ao cubo vezes R. Num dia genérico D qualquer, vai ser raio vai ser 1,1 elevado a D menos 1, ou seja, é o dia menos 1. Ó. Observe, 3 menos 1, 4 menos 1, portanto, aqui fica D menos 1. Então, nós temos que o raio, num dia qualquer, é 1,1 multiplicado por D menos 1 vezes R. Substituindo essa expressão do raio na expressão inicial aqui, que é esta aqui, o Q vai ser πr raio ao quadrado vezes 1000. Então, nós temos que vai ser π 1,1 elevado a D menos 1, R elevado ao quadrado vezes 1000. Melhorando essa expressão, tenho que 1000 é 10 ao cubo. Essa expressão elevado ao quadrado vezes R. Se vocês observarem aqui, a alternativa correta é exatamente a letra B. A quantidade de bactérias é 10 ao cubo, 1,1 D menos 1 vezes R elevado ao quadrado multiplicado por R. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para assistirem às demais videoaulas e chega por hoje.